Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Antônio da JCL, trazer mais um vídeo aí para o canal para que vocês possam aprender a fazer análise em manutenção de smartphones, tá bom? Então vamos lá, eu estou com um Samsung aqui, é um A23, A235F. Bom, esse A23 ele vem com relato de sem imagem, tá? Ele não dá nenhum tipo de imagem, né? Primeiro o celular chegou para mim apagado, apertei o botão Power, não vi ele ligar. Eu faço aquele teste básico para ver se os protocolos de carga ativam alguma coisa, tá bom? Então sempre vamos começar por aí, antes da desmontagem, vamos fazer o que tem de mais fácil, tá bom? Então eu vou pegar aqui o nosso Power Z, para a gente poder estar vendo qual o comportamento desse aparelho no instante em que eu conecte o cabo, né? Conectei o cabo, ativou a carga, 480 ainda está baixo, 1000 já está muito bom, e agora ativou o Quick Charge, melhor ainda, né? Vejam que a tensão de 5 pulou para 8 volts, porque eu estou utilizando de um carregador turbo, e esse circuito desse aparelho tem um sistema de carga turbo que eleva a tensão do nosso carregador, tá bom? Então nós temos aí um carregamento acontecendo aí da forma esperada, mas nós não temos imagem, tá? Vejam que, deixa eu colocar aqui a câmera. Ó, vejam que ele está a tela totalmente apagada. Eu vou acionar o botão Power. Não temos nada. Com o cabo conectado, vamos conectar o cabo. Vamos ver se dá alguma coisa. Veja que apareceu uma imagem. Ó, tem imagem. Ok? Se eu tiro o cabo, pressiono o botão Power, ele continua ligado. Ó, esse equipamento está ligado. Só que ele não tem imagem. Vamos inclinar assim para pegar um pouco de luz. Não tem imagem. Então nós já sabemos qual que é o defeito, né? Alguma coisa relacionada a backlight, porque esse tipo de smartphone, ele utiliza as telas de LCD. Pesquisem sempre qual que é a tecnologia da tela do aparelho em questão, porque se ele não utilizasse de LCD, ele não teria circuito de backlight. Minha análise seria um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos pensar da seguinte forma. A partir do momento, ó, vou pressionar o botão Power. Não conseguimos ver nada, o Power está aqui em cima, tá? Estou acionando, ó, e não consigo ver nada. No momento que eu conecto o cabo e aciono o Power, aí sim, ó, deu até para ver aí sim, ó, nós temos imagem apenas com o cabo conectado, ó. Tá vendo? Tá baixo o brilho, né, é questão de configuração, mas nós só temos imagem com o cabo conectado, ó. Vou desconectar o cabo, ó, mantém ligado, ó, agora pressionamos o botão Power. E nada acontece. O que me dá a entender desse tipo de defeito? Parece que não está tendo força suficiente para manter essa tela acesa quando eu não estou utilizando do carregador. Porque o carregador, ele está mandando uma tensão, tem um circuito que está chaveando a tensão do cabo, do carregador, e está sustentando essa tela, né? Lembrando que os circuitos de carga desses smartphones, eles têm aquela tecnologia do bootstrap, onde um capacitor eleva essa tensão para 8 volts. Tá? E dentro desses 8 volts, o circuito do backlight consegue chavear para poder fazer a tela acender, mesmo que com brilho baixo. Tá? Então me dá a entender que está tendo sim um circuito de backlight funcionando, mas não está tendo essa força. Tá? Geralmente essa força, ela vem através de uma bobina osciladora, tá? Que quando o circuito do backlight aciona essa bobina, o chaveamento interno que é feito gera uma força eletromotriz que faz a bobina produzir mais tensão e também mais corrente. Então o entendimento que eu tenho aqui para começar a fazer essa análise é esse. Possa ser que eu esteja enganado, mas eu sugiro a gente começar no circuito do backlight pensando na bobina, assim, até porque a bobina ela é mais fácil de se trocar, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas antes da gente fazer os testes na bobina, eu vou desmontar esse aparelho, nós vamos dar uma olhada na condução reversa, no conector FPC que recebe a tela. Se os valores estiverem adequados, né, a gente parte para outros testes, mas vamos fazer sempre análise bem pontual, sempre de fora para dentro, sempre fazendo mais fácil. Lembrando que o nosso cliente afirma que já foi feito teste com outra tela, então eu descarto o defeito ser do periférico nessa situação. Estou confiando na informação que ele me passou, tá bom? Mas se vocês não têm essa informação, tentem sempre descartar o periférico. Testem com uma tela que vocês têm confiança, que vocês sabem que está com bom funcionamento. Façam uma análise visual no Flex,
faço análise visual no conector FPC e faço análise visual na placa. A partir daí é que nós vamos para as medições, tá bom? Então, bora lá para a desmontagem. Bom, vamos lá então. Vamos fazer a desmontagem aqui desse equipamento e vamos ver o que nós conseguimos aqui encontrar de defeito, tá? Primeiro, sempre remover a gavetinha do chip, né? Vamos lá, depois de removido a gaveta do chip, sempre pesquisem, né, qual que é a forma de desmontagem para cada modelo. Esse modelo aqui, ele utiliza a tampa colada, né? Então teria que colocar lá na mesa de aquecimento e amolecer essa cola aí para ver se ela sai fácil. Mas de repente, como é aparelho de assistência, ele já foi aberto, já foi aberto, então eu não vou precisar de aquecimento, né? Veja que eu consigo tirar com a unha aqui, eu não estou utilizando nem espátula. Ó, ele já abre até facilmente, tá bom? Aqui tá tranquilo, ó, tem várias etiquetas aqui, aquecendo. Então, nós temos aí algum componente aqui que possa estar com fuga ou curto. Os parafusos aparentemente estão no lugar, né? Vamos aqui fazer a remoção desses parafusos. Todos são Phillips, então eu não preciso ter aquela preocupação de marcar o lugar de cada um deles. Diferente dos iPhone, né, que a gente precisa fazer um mapa, né, de parafuso para não inverter eles de posição. Esse modelinho aqui não, esse aqui são todos iguais. Isso facilita muito, né, a montagem, a desmontagem. Eu vou acelerar um vídeo nessa parte aí para não ficar muito longo, tá? E aí a gente volta já na retirada da tampa. Agora sim, depois de removido todos os parafusos, sempre procurem um lugar para vocês conseguirem soltar a parte traseira, que vocês não precisem fazer muita força. Eu indico sempre próximo da gaveta do chip, porque ele fica com essa parte aqui um pouco mais flexível, né? Eu acredito que com a unha mesmo eu consiga começar essa desmontagem. Agora quem não tem unha todo mundo tem, né? Mas quem tem a unha muito curtinha aí usa uma espátula, né? Uma espátula de plástico. Mas eu consigo fazer aqui com a unha mesmo, então vamos com a unha. Ó, vejam que já foi retirado aqui uma blindagem, né? Então nós vamos ter que atentar a essa informação também. Primeira coisa que vocês devem fazer sempre em qualquer desmontagem, antes de tocar a placa, é desconectar a alimentação, no caso o flex da bateria, tá bom? Ó, desconectei a alimentação. Vou desligar aqui essas antenas, esse cabo de antena, né, cabo axial. Aqui nós temos o flex, né, que traz informação do display, da subplaca também para a placa principal. E temos aqui um parafuso que prende a placa, né? Eu falei para vocês que os parafusos são todos iguais, mas eu me referi aos parafusos externos, tá? O parafuso aqui da placa, ele é na cor preta, um pouquinho menor e é preto. Pronto, aí está a nossa placa solta, né? Vamos agora, aqui também, ó, vejam que realmente ele já foi mexido, tá sem a blindagem, né? O setor do backlight é por aqui, nessa região. Vamos lá para... Eu vou utilizar a Bornel, até porque eu não achei o esquema elétrico desse modelo, mas a gente vai conseguir fazer alguns testes. Vamos começar pela condução reversa, a partir do FPC da tela, tá? Eu vi aqui que o flex aparentemente está em boas condições, então eu vou começar os testes pela placa principal. Análise visual no microscópio, e depois vou começar com as medições. Então bora lá para o microscópio. Está aí o nosso A23 aí
microscópio, né, para a gente fazer aquela análise visual. Vamos começar aqui pelo FPC, vamos ver se todos os terminais estão aí intactos, né, sem oxidação. Aparentemente sim, aqui está perfeito. Agora eu vou virar a placa para dar uma olhadinha aqui no setor do backlight. Eu já mostro para vocês o setor lá na Bornel. Ó, aqui eu percebo que já houve tentativas de reparo, né? Vejam que, deixa eu pegar algo aqui para apontar. Vejam que aqui já tem pontos de solda. Ó, essa é a bobina osciladora aqui principal. Esse aqui é o circuitinho do backlight. Aqui, deixa eu ver, aqui deve ser um NC. Aqui provavelmente não tinha mesmo, pela estrutura da placa, que não tinha componente. Essa bobina aqui também, aparentemente já foi feita alguma coisa. Aqui também, ó, nós temos... Aqui deve ser da retirada, da remoção da blindagem. Aparentemente tá tudo certo, né? Na verdade o circuito do backlight é esse que vocês estão vendo agora, tá? Não desses dois aqui não, esse aqui, ó. Tá? Esse circuitinho ele tá utilizando aí duas bobinas grandes. Bom, eu vou começar pelo conector FPC e vou tentar pegar os valores das escalas de condição reversa, primeiro das linhas de catodo 1 e catodo 2 e da linha de anodo, tá? Aproveito e já dou uma dica para vocês, para quem não sabe, em valor de condição reversa, essas linhas catodo 1 e catodo 2 tem que apresentar valores iguais, em torno de 600 e alguma coisa, tá? 650 mV por aí, tá? A de anodo, geralmente, ela fica com um valor um pouquinho mais baixo, tá? Sempre as linhas negativas, as linhas de catodo, elas tendem a apresentar valores mais altos. Então, as catodos tem que ser mais alta do que a de anodo, para a gente dizer que aparentemente está tudo certo, né? E que elas sejam de valores, as duas sejam de mesmo valor, tá? Porque elas caminham praticamente de mãos dadas, têm os mesmos componentes, então tem que ter os mesmos valores, tá bom? Então vamos considerar anodo um pouquinho mais baixa e as duas catodos iguais, né? Mais altas, porém iguais, tá bom? Então vamos para ferramenta, para Bornel, para pegar esses valores lá e para o multímetro para poder comparar, né? Para poder ver se realmente esses valores estão adequados. Bom, tá aí meu multímetro na tela do meu computador. Agora eu vou pegar a ferramenta aqui, Bornel. Eu vou clicar aqui na parte de diodo. Antes de clicar na parte que tem os valores de condição reversa, escala de diodo, vejam que o conector FPC, ó, está aqui. Eu já estou numa parte onde a Bornel mostra um estudo para LCD backlight ou LCD light, né? Então eles já destacaram aqui as principais malhas, né, que tem a ver com o seu backlight. Então vejam aqui, ó, nos pinos de cima, contando da direita para a esquerda, nós temos aqui, ó, LED catodo 2, LED catodo 1 e depois nós temos anodo. Então esses três aqui a gente já começa por eles, tá bom? E depois nós temos aqui, ó, LED PWM com. É uma malha também que vem de backlight, né, onde o circuito integrado ele tem uma inteligência para usar o PWM, que seria a modulação por largura de pulso, para através de uma onda quadrada conseguir gerar aí o brilho da sua tela, né, para você ter mais ou menos brilho. Quem sabe pode ser até que esteja por aqui o defeito, até porque nós temos uma tela que quando conectado o cabo ela acende, mas ela não está acesa totalmente. Eu não tenho a senha, poderia até entrar nas configurações para fazer o ajuste do brilho, mas o que eu vou considerar é que mesmo ele estando programado para ficar com um brilho baixo, que isso se faça mesmo sem um cabo conectado, porque ele estava ligado, né, estava com a bateria carregada, claro, só que ele eu só conseguia subir um pouco o nível do brilho no momento que eu conectava o cabo. Então isso aí a gente já caracteriza como defeito, tá bom? Vamos pegar agora os valores, né, dessas linhas e comparar aí com o nosso multímetro
para ver se está dentro aí do que a gente considera aceitável, tá bom? Lembrando que eu estou utilizando a escala do multímetro da Sunshine, tem aquela tolerância, né? O meu multímetro é outro modelo, mas não foge muito dessa informação que eu passei para vocês, não. Vamos pegar aqui então, aqui está o nosso FPC, e aqui estão as linhas que eu quero medir. Ó, veja que as duas de cátodo apresenta 636, a de anodo vai ficar em torno de 600, e aqui tem o PWM 534, tá bom? São esses os valores aí, a princípio, que nós vamos buscar. Se necessário, vamos atrás de outros também, tá? Não vou me preocupar com o barramento MIP, né, com essas linhas aqui de baixo, ó. Todas têm a ver também com o display, mas não tem a ver com o tipo do defeito que nós estamos encontrando aqui. Eu vou pelo sintoma. O sintoma, ele me diz que o MIP está bom, porque o MIP, se estivesse ruim, não formava a imagem, né? Então, vamos pelas alimentações. Tem uma alimentação aí faltando, né? Ela até chega, mas ela não consegue chegar de forma necessária para que o circuito possa manter a sua tela acesa. Então, ou é o circuito backlight, ou é algum componente ali no caminho. Eu suspeito muito de uma bobina. Vamos aos valores, né? Eu vou pegar aqui de novo aqui o meu microscópio e vamos fazer os testes. Pronto, meu multímetro já está na escala de diodo. Ponteira vermelha fica aterrada, tá? Eu vou tocar com a ponteira vermelha aqui na blindagem. E com a ponteira preta eu vou tentar pegar aqui os pinos, né, de cátodo 1, cátodo 2 e anodo. Aqui tem que estar em torno de 636. 620 tá bom. Tá bom também, 617, 620 tá dentro. Aqui dá um pouquinho mais baixo. 570, tá bom. Eu não estou usando o multímetro da Sunshine, né? Mas isso já me dá a entender que nessa questão, em condição reversa, as interligações, os componentes que estão sendo percorridos pelo teste, eles estão funcionando, tá? Lembrando que isso aqui não testa a integridade de um componente. O que testa é as interligações, né? Se existe curto, fuga, malha aberta. Então esses três tipos de defeito eu não tenho a princípio. Vamos pegar a malha PWM. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pela ferramenta. Qual que é o pino? Tá aqui. Esse azul médio aqui, né? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Número 8. Então vamos de novo fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. 495. Tá bom. Esse pino lá na Bornel tá marcando em torno de 500, né? 534. Tá bom. Em condição reversa nós não temos nada suspeito. Então nesse caso nós vamos agora em direção ao CI. E vamos fazer o teste nos capacitores, né, nas bobinas. Vamos ver o que a gente consegue descobrir a mais aí para poder diagnosticar esse problema, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos agora fazer alguns testes aqui por queda de tensão. Vamos analisar ao entorno aí do nosso circuito se existe aí as tensões necessárias, né, para que o backlight possa estar funcionando, né? Então eu vou conectar o flex da tela, né? Porque alguns circuitos, né, eles necessitam dessa conexão aí para ele poder estar sendo ativo, né? Ativado. E vamos trabalhar. Eu vou até tentar virar um pouquinho essa placa. Eu vou remover a bateria aqui para a gente poder estar tirando alguns valores, né? Vou precisar fazer uma manobra aqui porque o circuito está do lado ao contrário, né, de onde eu estou agora.
Vocês não estão vendo a imagem, eu estou só posicionando aqui a bateria, mas eu já mostro para vocês, ok? A bateria então está conectada. Bom, eu vou precisar conectar o cabo, né? Porque vocês viram que a gente teve alguma informação ali com o cabo conectado, né? E vamos ver o que acontece aí na questão das quedas de tensão, né? Percebi que tem um pequeno aquecimento aqui. Vou fazer um teste rápido aí com um multímetro em escala de volts, pra gente ver se as coisas estão chegando bem nesse setor, né? Vamos ver aqui como que tá a tensão aqui próximo da bobina. 4.2, essa é a bobina do backlight, né? Ela está apenas na tensão primária, né? O que eu percebi aqui é que está tendo um certo aquecimento nessa placa. Nós vamos ter que utilizar um pouco aí de rocinho para ver se tem algo aí que esteja causando esse aquecimento. Eu precisei desligar um pouco o meu ventilador, porque aqui é bastante quente, eu tenho um ventilador bastante forte, só que ele é muito barulhento, né? Mas eu não desliguei pela questão do barulho, é mais pela questão da fumaça do breu, para poder aplicar ela mais facilmente, porque eu percebi um aquecimento aqui. Aí eu vou mudar um pouquinho aqui os meus testes, tá? Ao invés de eu pegar a análise por queda de tensão, eu vou tentar ver aqui se por efeito Joule, se tem algum defeito. Bom, vou conectar o cabo, né, para que o circuito possa chavear a tensão do cabo. E vamos observar se acontece alguma coisa. Ó, vejam que já teve um acontecimento ali, ó. Exatamente na bobina, né? Ela está chaveando muita energia ali pela bobina. Vamos tirar o cabo. Como a bobina ela faz parte de um caminho, né? A bobina é um componente que ela fica em série, então provavelmente o defeito não é na bobina, né? Provavelmente nós temos aí o SEI que está trabalhando junto com ela, que está chaveando uma corrente aí muito errada, e aí o calor, né? Ela, por ser o elo mais fraco, acaba desprendendo em cima da bobina. Mas eu vou fazer uma análise um pouco mais detalhada aí nesse componente. Vamos passar mais uma vez o breu só para reforçar essa informação. Fazer o teste mais uma vez, tá bom? Vou conectar o cabo, que é o momento que ele ativa o circuito, né? Ó, o cabo está conectado. Vamos ver onde que vai aquecer. Olha lá. Realmente a bobina aí foi o componente que mostrou um aquecimento aí mais intenso, né? Depois aí vem em outras direções, né? A gente sabe que o defeito está por aqui, está pelo chaveamento. Então vamos começar por esse setor. Vamos ver como que essa bobina está trabalhando, né? Se ela está com a sua indutância correta também. E depois nós vamos para o CI. Então eu vou desconectar aqui as coisas. Muitos já diriam curto na bobina, né? Existe curto na bobina, mas não curto onde a bobina esteja aterrando uma malha num setor lógico, né? O que poderia ser um curto na bobina é suas espiras terem se juntado internamente
E aí o que que acontece? Ela não faz a indutância, né? Ela não processa, né? Processa não, né? Ela não oscila, vamos dizer assim, né? Bom, é uma pena eu não ter aí algo relacionado a valores, né? Eu não tenho esquema elétrico dessa placa aqui nesse momento para me poder pegar o valor de indutância dessa bobina, mas eu vou tentar pegar uma bobina parecida com essa de um outro equipamento que tenha mesmo tamanho e talvez eu acabe até tendo o mesmo valor, tá bom? O correto é pesquisar no esquemático, né, para poder saber qual que é o valor, e aí você coloca uma exatamente igual. Na falta do esquemático, se eu conseguir uma outra placa que tenha um circuitinho de backlight, que contenha uma bobina de mesmo tamanho, eu posso até arriscar, tá? Arriscar, fazer a substituição e ver o que pode acontecer. Então, vamos aí atrás de uma bobina e a gente segue no nosso estudo. Bom, então vamos retirar o componente aqui que pode estar participando aí de um defeito, né? Voltei a ligar o nosso ventilador, né? Voltou a fazer um pouquinho de barulho, mas necessário aí em função do calor que estamos passando aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar essa bobina aqui só para ver qual que seria o comportamento aqui desse setor. A bobina é essa grande aqui, ó. Eu já localizei uma outra placa, que aí eu vou pegar uma bobina que é de um mesmo setor, que aí a gente consegue talvez ter algo acontecer do diferente aqui, né, depois da remoção da bobina. Se não for a bobina, aí a gente parte para o CI. Vamos agora refazer os testes e ver o que acontece de diferente, tá bom? Conectar o cabo. E vejam agora o que acontece, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Aí está. Agora sim, ó, nós temos aí uma tela que tem aí um acendimento aí da forma esperada. Pessoal, eu tive que parar a gravação, né, para poder fazer o fechamento do aparelho, e quando eu retornei eu achei que estava gravando e não estava mais, enfim, eu perdi o vídeo e já entreguei o aparelho para o meu cliente. Só queria fazer uma correção de que em alguns momentos eu citei que o aparelho estava com um ajuste de brilho baixo. Na verdade,
em nenhum momento ele estava com ajuste de brilho baixo. É que o defeito não permitia ter uma imagem, um brilho mais intenso, uma luz mais forte, tá bom? Mas o defeito era aquele mesmo, a bobina osciladora, ela não estava fazendo o switch, né, da forma correta, e o circuitinho lá de backlight acabava retendo parte das funções dele, e a bobina acabava desprendendo calor. Ou seja, a bobina estava chaveando a corrente de forma errada, tá bom? Então esse era o defeito que foi consertado aqui nesse equipamento. Depois eu deixei ele em teste, parou de aquecer, tinha um aquecimento grande que estava drenando a energia da bateria. Enfim, deu tudo certo, aparelho entregue para o nosso cliente, e até o próximo vídeo. Tamo junto!